Bem, nessa aula eu vou falar sobre o uso de sinais de associação, ou seja, o uso dos parênteses, colchetes e chaves, beleza? Então vamos lá. Bem, então vamos resolver essa questãozinha aqui, tá? Essa questão é a questão 2 do meu livro de matemática para concursos, beleza? Você tem acesso aí ao link do livro na descrição do vídeo. Então vamos lá. Bem, então a ideia aqui é começar a resolver o que tem dentro dos parênteses, depois dentro dos colchetes e por último o que tiver dentro das chaves. Então vamos lá. Então aqui eu vou repetir o 25. Eu vou repetir aqui os valores até chegar nos parênteses. Tá ok? 12. Então aqui eu já posso resolver, ó, 7 menos 5 dá 2. Então tá aqui. Então esses parênteses aqui, ó, não precisa aparecer. Se você copiar assim, tá correto. Tá ok? Então eu não vou colocar esses parênteses, ó. Apagar aqui os parênteses. Ele não precisa aparecer. Continuando aqui, a gente tem menos. E aqui 6 menos 4 dá 2. Fecha o colchete. Aí vem menos 10. E agora a chave. Então agora a gente vai resolver o que tem no colchete, beleza? Então repetindo aqui, até chegar no colchete. Então a gente tem o quê? 12. O que tem dentro do colchete aqui, ó, 2 menos 2, 0. Então você poderia copiar dessa maneira aqui, ó. 0. Bom, então esses colchetes aqui não precisa aparecer, beleza? Se você copiar assim, tá correto. Então a gente vai apagar ele aqui. Então vamos apagar. Menos 10. Agora aqui fechando as chaves. Então continuando, ó. A gente tem o que? 25. Agora vamos resolver o que tem dentro das chaves. A gente tem o que aqui, ó? 12 mais 0, 12. 12 menos 10 dá o que? Dá 2. Se você quiser, você não precisa copiar as chaves. Então aqui logo você vai ter o que, ó? 25 menos 2. 25 menos 2, a resposta seria então 23. A alternativa correta é a letra A. Então vamos resolver essa questãozinha aqui. Essa questão é a questão de número 287 do meu livro, beleza? Então olha só. Renata digitou um número em sua calculadora, multiplicou por 3, somou 12, dividiu o resultado por 7 e obteve o número 15. O número digitado foi... Então, olha só, uma opção seria você testar as alternativas. Então, suponha que o número digitado foi 31. Então, você vai aqui, ó, testar o 31 e ver se funciona. Se não funcionar, você vai testar o 39 e assim por diante. Dessa maneira, você consegue chegar na resposta correta. Mas o que eu vou fazer aqui vai ser diferente. Eu vou fazer o seguinte, observa. Então, ele pergunta, né, qual foi o número digitado? Vou representar esse número por x. Então, a gente tem o quê? Ó, que ela pegou esse número e multiplicou por 3, ou seja... x vezes 3, que é a mesma coisa que 3 vezes x. Somou 12. Somou 12. Dividiu o resultado por 7. Aqui vem a sacada. Dividiu o resultado por 7. Então, ele quer o quê? Ele quer que você faça essa operação e esse resultado aqui, ó, divida por 7. Então, o que é que a gente vai fazer para representar isso? É colocar os parênteses, tá? Então, colocando aqui os parênteses, a gente sabe que tem que resolver primeiro o que tem dentro do parênteses, beleza? Então, aqui, o resultadozinho significa o que? Que eu usei os parênteses. E aí, pegou e dividiu esse resultado por 7. Então, dividiu isso aqui por 7. E obteve o número 15. Então, agora, basta a gente resolver essa equação aqui. Observe, a gente poderia escrever essa equação da seguinte forma. A gente poderia escrever assim, ó. 3 vezes x, que é a mesma coisa que 3x, tá? Mais 12, dividido por 7. Esse dividido aqui, você poderia fazer isso aqui. Então, aqui, ó, dividido por 7. Isso aqui é igual a 15. E observe, se a equação está escrita dessa maneira, nesse caso aqui não é obrigado mais você usar os parênteses, beleza? Então, se você copiar ela de forma que você não coloque os parênteses, então ela vai estar correta da mesma forma. Então, apagando aqui, ó.
Então, você poderia copiar a equação dessa forma aqui, tá ok? Listando dessa forma, fica subentendido que você tem que resolver primeiro o que está aqui no numerador. Você tem várias maneiras de resolver isso aqui, tá? Você pode fazer o produto aqui em cruz, existem vários caminhos. O que é que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar ambos os membros por 7, tá? É isso que eu vou fazer. Então, multiplico esse lado por 7. E para não alterar, vou multiplicar o outro lado também por 7. Beleza? Feito isso, ó, por que eu escolhi o 7? Porque 7 dividido aqui por 7 dá 1. Tá ok? Então, logo a gente ficou o quê? Com 3x mais 12. Mais 12. Sendo igual a 15 vezes 7. 15 vezes 7 dá quanto? Ó, 7 vezes 10, 70. 7 vezes 5, 35. 70 mais 35, né? 70 mais 35 dá 105. Beleza? E agora, então olha só, vou tirar 12 de ambos os membros. Então vai ficar assim, ó, 3x, né? Tirei esse 12. E do outro lado também vou tirar 12. Então vai ficar o quê? 105 menos 12. E quanto é que dá 105 menos 12? 105 menos 12 vai dar o quê? Então a gente tem, ó, 3x é igual a 105 menos 12, ó. 5 menos 12 aqui vai dar 3. 1 para 10 aqui vai ser 9. Então, logo, 105 menos 12 dá 93. Então, agora eu vou dividir ambos os membros por 3. Ambos os lados por 3. Então, a gente vai ficar com o quê? Então, vamos lá, ó. A gente tem que x é igual a 93 dividido por 3. E aí, 93 dividido por 3 dá quanto? Ficou fácil, né? 9 por 3 dá 3. E 3 por 3 aqui dá 1. Então, logo, x é 31. A resposta correta, então, seria a letra A, tá? Então, a resposta correta aqui, ó, é a letra A. Beleza? Bem, essa questão diz o seguinte, ó. Juntando 20 reais ao que tenho e depois dobrando o resultado, ainda vão faltar 40 reais para pagar minha dívida de 200 reais. Sendo x a quantia que tenho, com qual equação podemos descobrir a quantia que tenho? Então, analisando aqui as alternativas, qual seria a resposta correta? Observe, ó. Então, olha só, a quantia que tenho é o quê? X. Então, no começo ele disse, juntando 20 ao que tenho, ou seja, 20 mais x, que é a mesma coisa que x mais 20. Então, a gente já tem aqui, ó, a letra D, né? Porque em seguida ele disse, ó, dobrando o resultado, ou seja, dobrar é multiplicar por 2. Então, tá aqui, ó, peguei isso aqui, esse resultado, multipliquei por 2. Ainda vão faltar 40. Então, se eu pegar isso aqui e adicionar 40, dá justamente a minha dívida. Então, logo, a resposta correta é a letra D. Então, vamos lá. Ó. Mais uma questãozinha aqui. Ó. Paulo pensou em um número e fez sucessivamente as seguintes operações. Somou 1, multiplicou por 10, somou 3 e multiplicou por 4. Obteve o número 2012. Em que número Paulo pensou? Então, vamos lá. Então, representando esse número que ele pensou por x, então o que ele fez? Somou com 1. X mais 1. Depois multiplicou por 10, ou seja, ele pegou esse resultado e multiplicou por 10. A gente já sabe que falar resultado significa o quê? Colocar aqui, ó, os parênteses. Então, ele pegou esse resultado e multiplicou por 10. Em seguida, ele fez o quê? Somou 3. Então, em seguida, ele somou 3. E depois ele fez o quê? Multiplicou por 4. Então, fica subentendido aqui que ele pegou esse resultado aqui e multiplicou por 4. E agora você tem duas opções, né? Se você quiser, você coloca aqui os colchetes, já que você usou os parênteses, beleza? Então, você coloca aqui os colchetes dessa forma aqui, tá? Ele pegou esse resultado e multiplicou por 4, obtendo 2012. Uma outra maneira seria, se você não quer usar os colchetes, você pode usar de novo os parênteses. Então, ele pegou esse resultado aqui, ó, e multiplicou por 4, tá ok? Bem, então essa seria uma outra maneira de você escrever, tá? Então, na faculdade, por exemplo, eu só usava os parênteses, né? Então, quando tinha expressões que eu tinha a possibilidade de usar colchetes e usar chaves, eu não usava. Então, tudo eu representava por parênteses. Então, pelo enunciado, ele diz que isso aqui é igual a 2012. Então, agora a gente tem uma equação, basta resolver essa equação aqui. Então, vamos lá.
Então aqui tem que resolver primeiro o parênteses, né? Mas a gente não consegue somar x mais 1 porque a gente não sabe o valor de x. Então o que a gente vai fazer? Vai distribuir. Então aqui a gente vai fazer isso aqui, ó. 10 vezes 1 e 10 vezes x. Então 10 vezes x tá aqui e 10 vezes 1 dá 10, beleza? Então vou repetir aqui o 3 e aqui colocar os parênteses. Isso aqui vezes 4 é igual a 2012. E agora, aqui ó, 10 mais 3 dá 13. Então a gente tem 10x mais 13. Isso aqui vezes 4, sendo igual a 2012. Então agora aqui ó, você poderia distribuir, né? Fazer 4 vezes 13 e 4 vezes 10x. Mas o que eu vou fazer aqui vai ser dividir ambos os membros por 4. Então, eu vou dividir esse lado aqui por 4. E para não alterar a equação, vou dividir o outro lado também por 4. Ficou fácil perceber que 2012 é divisível por 4, porque 12 é divisível por 4, beleza? Então, quando você tem um número que os últimos dois algarismos, né, formam um número que é divisível por 4, então esse número é divisível por 4, beleza? Então, vou dividir. Então, aqui, ó, dividindo o 2012 por 4, ó, vou fazer aqui o rascunho. Então, você faz essa continha aqui, ó. Então, aqui, ó, 20. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, dessa aqui, 1. 1 dividido por 4 dá 0, né? Porque se você colocar 1, ó, 1 vezes 4 é 4, passa de 1. Então, 1 dividido por 4 é 0. 0 vezes 4 dá 0. Para 1, falta 1. Desce o próximo, formou 12. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12. Para 12, nada. Então, a gente tem como resposta 503. Logo, a gente vai ter o quê? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, 4 por 4 dá 1. Beleza? Então, a gente tem aqui 10x mais 13 é igual a 2012 dividido por 4, que a gente sabe agora que é 503. Então, agora, vou tirar o 13 de ambos os lados. Então, a gente vai ficar com 10x sendo igual a 503 menos 13. 503 menos 13, você fazendo a conta, você vai achar 490. Agora, dividir ambos os lados por 10, ou seja, o x é igual a 490 dividido por 10. Né? Ou seja, só é cortar aqui esse zerinho. Então, logo, x é igual a 49. Então, logo, o número pensado por Paulo é 49. Beleza? Bem, vamos agora a uma matemática, hein? Vamos lá. Eu quero que você faça o seguinte. Pense em um número. Pensou? Pega esse número e multiplique ele por 3. Já fez isso? Agora, some 6 ao resultado. Agora, pega esse resultado e divida por 3. Já fez? Agora, eu quero que você tire o número pensado desse resultado. Fez tudinho? Bom, se você fez tudo correto, você chegou como resposta ao número 2. Foi isso? Comenta aí se eu acertei. Bem, essa mágica é show de bola, né? Não importa o número pensado, no final você sempre vai ter 2 como resposta. E por quê? Vamos lá desvendar esse mistério, beleza? Então, olha só, vou fazer o seguinte. Esse número pensado eu vou representar por x. Então, eu vou pegar esse x e multiplicar por 3. X vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes x. Então, tá aqui, ó, 3 vezes x. Depois, somei 6. Peguei esse resultado, então, olha só. Resultado quer dizer o quê? Parênteses, né? Porque a gente tem que resolver primeiro o que tem dentro do parênteses. Então, falou o resultado, já coloca os parênteses, beleza? Então, olha só. Peguei esse resultado e dividi por 3. Em seguida, tirei o número pensado, que é o x. Então, qual o valor dessa expressão aqui? Então, poderia fazer o seguinte, ó. Essa divisão aqui, eu vou representar dessa forma. Ou seja, eu vou escrever na forma de fração. Então, eu tenho 3x mais 6. Peguei esse resultado, dividi por 3. Depois, tirei o número pensado aqui, que está representado pela letra x. Isso aqui dá o quê? Olha só. Essa fração aqui, eu posso escrever ela dessa maneira aqui, beleza? Então, logo, fiquei com isso aqui, menos x. Agora, ficou fácil, né? 3 dividido por 3 dá 1. E 6 dividido por 3 dá 2. Então, logo, a gente tem o quê? Ó? 3 por 3 dá 1. 1 vezes x é x.
6 dividido por 3 dá 2, menos x. E aí, ó, x menos x vai dar 0, ou seja, você ficou com 2. Logo, não importa o número pensado, no final, o resultado sempre vai ser 2. Beleza? Vamos ver de outra maneira, ó. Então, a gente já sabe que essa expressão aqui ela pode ser escrita dessa maneira. Agora, eu poderia fazer o quê? Observe que 6 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Então, escrevendo ela dessa forma, a gente percebe que, como o 3 apareceu aqui, eu poderia usar a propriedade distributiva, tá? Ou seja, eu posso fatorar, colocando esse 3 em evidência, né? Observe, se a expressão tivesse escrita dessa maneira, ó, quando você distribuir, você vai para cá, tá? Então, logo, você pode escrever essa expressão dessa forma aqui. E agora? Agora ficou fácil, né? Porque agora, ó, 3 dividido por 3 dá 1. Então, você ficou apenas com x mais 2. Então, ficou x mais 2 menos x. E aí, mais uma vez, ó, x menos x dá 0, logo você tem 2. Uma outra maneira de você provar que sempre no final você vai ter 2 como resposta seria a seguinte. Ó. Você já sabe que dividir por 3 significa multiplicar por 1/3. Então, poderia pegar essa expressão aqui e escrever ela dessa maneira. Agora, só é distribuir 1/3 vezes 3x e 1/3 vezes 6. Fazendo isso, a gente tem o quê? Que 3 dividido por 3 aqui dá 1 e 6 dividido por 3 dá 2. Ou seja, a gente vai ter de novo isso aqui, tá? Então, a gente aí mostrou de várias maneiras que no final sempre você vai ter 2 como resposta. Tá ok?